Gente, hoje eu vou começar uma série de palavras. Não é uma coisa que eu faço com muita frequência, mas eu estou com isso muito forte no meu coração e quero compartilhar com a igreja. Eu vou iniciar, hoje é a primeira parte, tá? Uma série de palavras onde o título dessa série é Céu de Ouro ou Céu de Bronze? Olha para o teu irmão e diga, céu de ouro ou céu de bronze? A Bíblia, ela traz alguns relatos proféticos sobre o céu de ouro, sobre o céu de bronze, sobre a terra de ferro e sobre a terra fértil. Fala comigo, céu de ouro, céu de bronze, terra de ferro e terra fértil. Então, vai ser uma série de 4 palavras, são 4 terças-feiras, vou pregar isso na terça-feira. Hoje eu vou falar sobre o céu de bronze, eu vou falar hoje sobre o céu de bronze. Terça-feira que vem eu vou falar sobre a terra de ferro. Na outra terça eu vou falar sobre a terra fértil e vou fechar com o céu de ouro. Em nome de Jesus. E vai ser sobrenatural, vai ser poderoso. Eu vou fechar não, né? Quem vai fechar é o Senhor, amém? Então, para a gente iniciar, eu quero fazer uma introdução sobre esse tema com você, tá? Dessa nova série de palavras. Então hoje, o título é esse, céu de ouro ou céu de bronze? Porém hoje eu vou me focar um pouco mais no céu de bronze primeiro, porque tem que seguir essa linha para que a gente consiga entender o contexto, tá? Quando se fala de céu de ouro, se fala de céu aberto. Diga comigo, céu aberto. E quando se fala de céu de bronze, se fala de céu fechado, bloqueado. Um exemplo natural, fácil de entender, é um dia bonito. Tem dado uns dias bonitos, né, gente? Não é verdade? Né? Tu olha e fala, que dia bonito. E quando está nublado, meio fechado, você fala, puxa, o dia está feio hoje, né? Está pesado. É mais ou menos isso, uma analogia simples, né? O céu de ouro seria aquele dia aberto, que não tem nada, não tem nuvem, claro, céu azul, lindo, perfeito, céu de ouro. E o céu de bronze, aquele dia que está fechado, as nuvens cobrem tudo, você não consegue ver um azulzinho no céu, céu de bronze, tá? Céu fechado. É só um exemplo, tá, pessoal? Então, antes da gente entrar no contexto bíblico mais profundo, que eu quero entrar com vocês, a gente precisa compreender um pouco melhor esse assunto. E aí eu quero te dar um texto, que está em Provérbios 25:2, é o primeiro texto. Provérbios 25, versículo 2. Abre comigo. Importante que todos abram. Provérbios 25, versículo 2. Você que está online, conectado com a gente aí, compartilhe esse link, essa palavra com quem você puder, porque vai ser bênção demais. Você está aqui no culto hoje, depois, agora não, né? Mas depois você compartilha isso também. Aí com quem você puder, manda essa palavra, que eu creio que Deus vai falar muito com muitas pessoas. Provérbios 25, versículo 2, diz assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Amém? Então diga comigo, a glória de Deus está em esconder as coisas, e a glória dos reis está em desvendá-las. É isso que está dizendo esse provérbio aqui, tá? O que significa isso? Quando a gente fala de céu aberto, nós falamos do quê? Quando tu ouve alguém dizer assim para ti, ó, puxa, eu estou vivendo um tempo que o céu está aberto na minha vida. O que significa? A pessoa está vivendo um tempo de maldição, de desgraça, de problema, é isso? Não, o que ela está querendo dizer? Que é um tempo maravilhoso, puxa, eu estou vivendo bênção na minha vida, quanta coisa boa tem acontecido, graças a Deus, e nós estamos vivenciando isso também. Então, céu aberto fala de bênção, fala de milagre, fala do sobrenatural se tornando real, fala das causas impossíveis acontecendo, aquilo que tu não imaginava, coisas que tu tinha até esquecido, daqui a pouco ela surge, aquele sonho que há anos atrás era um pedido de oração, hoje tu nem lembra mais, tu nem ora mais por aquilo, e daqui a pouco aparece, acontece na tua vida. Fala comigo, céu aberto, tá? Mas esse provérbio 25:2, ele foi escrito por Salomão, tá? E Salomão, ele escreve o seguinte:
que a glória de Deus é encobrir, esconder as coisas, né? O que Salomão quer dizer com isso? Quer dizer que Deus, Ele oculta as coisas. Olha para o teu irmão e diga: Deus oculta tudo que é valioso. Tu já percebeu, olha para mim, tu já percebeu que tudo que é precioso Deus esconde? Já percebeu ou não? Ouro é fácil de encontrar? Prata é fácil de encontrar? Diamante é fácil de encontrar? Qualquer pedra preciosa é fácil de encontrar? Não. Deus esconde. Tudo que é precioso Deus esconde. É interessante você entender isso. A glória de Deus é encobrir as coisas. Dá para usar isso no âmbito natural. Tudo que é precioso, Deus nos ensina que nós devemos guardar. Cadê os jovens, principalmente os solteiros aí? Levanta a mão. Guarda teu corpo, isso é precioso. Esconde ele, não precisa ficar mostrando para ninguém. Porque quando se mostra para qualquer um, deixa de ser precioso e se torna banal. Não é verdade? Então, tudo que é precioso, Deus oculta. Tudo que é precioso, Deus esconde. Por que Deus faz isso? Porque não é para qualquer um. Jesus, pastor, isso não é bíblico. Claro que é bíblico. Jesus disse assim: muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. O que significa isso? Deus chamou a todos, mas Deus ocultou revelações, segredos para poucos. É ou não é? Porque é precioso. O que é precioso? Deus oculta. E um dos critérios que a gente percebe de um tesouro, para fazer ele valioso, é que ele não é comum, tu não encontra em qualquer lugar. Eu achei interessante que o dia das crianças, agora que passou, a minha filha, ela ouviu alguém falando que ela queria comprar um videogame, que ela queria um videogame de presente. Não sei se não foi um de vocês aí da igreja aí, que ficam contaminando a minha filha aí, né? Tá? Aí ela queria um videogame. E aí, eu não sou nunca fui muito fã de videogame, assim, jogava, brincava ali, né? E aí eu comecei a procurar uns videogames antigos, lembra dos videogames mais antigos que tinha? Aí eu fui atrás do Super Nintendo, Mega Drive, que é da minha época, né, gente? Tenho 36, eu era criança, era esses videogames que tinha. Quem lembra? Você lembra? Lembro que vocês jogavam também, né? Que vocês jogavam, que eu lembro. E aí eu fui atrás, aí eu descobri umas empresas que eles hoje fazem, né? Um mini computador ali que emula esses jogos e tal. Gente, eu me apavorei com o preço do negócio. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. Eu falei, não, vou ver se eu encontro algum aí ainda. Meu Deus, fui atrás dos original que tinha aí. Um absurdo de caro, caríssimo. Por quê? Porque se tornou valioso. Por que se tornou valioso? Porque não é mais comum. Tudo que não é mais comum, tudo que não é comum se torna valioso. Mulher de Deus e homem de Deus é valioso, sabe por quê? Porque não é comum. Você pode aplaudir a Deus por isso? Em nome de Jesus. Então olha para o teu irmão aí que está perto de ti e fala para ele: você está sentado ao lado de uma preciosidade. Amém? Não é verdade? Tá? É homem de Deus, mulher de Deus. Tá? Então, um dos critérios é esse. Eu quero te levar a você entender algo para a gente poder iniciar a pregação. Aí sim, eu não comecei a pregar ainda, estou só fazendo a introdução, tá? Significa o quê? Que o céu sobre nós, ele não está sempre aberto. O céu na minha vida ele está sempre aberto. Não, isso não é uma verdade. O céu não está sempre aberto sobre a nossa vida, porque o céu sobre nós, ele não é uma porta, ele é uma janela. Malaquias 3:10, que é uma expressão, projeta para mim, versículo 10 de Malaquias 3, ele usa essa expressão. Tem outros versículos, 2 Reis 7:19, tem outros versículos que falam, sempre que você encontra uma relação do céu para a terra, a Bíblia fala de janela. Diga comigo: do céu para a terra, janela. Diga: da terra para o céu, porta. Quem que é a porta de acesso ao céu?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai a Deus se não for através de mim. Quem é? Jesus Cristo. Olha só, Malaquias 3,10 é um versículo que fala muito sobre dízimo, né? Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Por que janela? Porque ao contrário de porta, janela só se abre de dentro para fora, não se abre de fora para dentro. Porta você abre de qualquer lado, janela não. Janela tu tem que abrir de dentro para fora. Ou seja, os tesouros de Deus que Ele quer liberar sobre nós virão através de janelas que Deus abre. Se é uma janela do céu para a terra, não sou eu que abro, é Deus. Então como que eu faço para a janela abrir? Eu tenho que chamar o dono da casa e falar: o senhor pode abrir essa janela? Eu não consigo. E se eu tentar abrir? A Bíblia diz que quem arromba a porta é o ladrão. Não é verdade? Quem arromba a janela é ladrão. Não dá para arrombar a janela do céu, não tem como. A única forma da janela do céu estar aberta sobre a minha vida é quando eu consigo acessar o dono da casa. E aqui no caso, o Senhor Altíssimo, nosso Deus. Amém? Porque o dono da casa está dentro da casa. E Ele consegue abrir a janela sobre a nossa vida. Amém, pessoal? Glória a Deus. Para quem Deus abre as janelas? Provérbios 25:2. Fala comigo, para os reis. Olha para o teu irmão e fala: para ti. Olha para o outro lado e fala para o outro: e para ti também. Pastor, mas eu sou rei? Claro. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9 que nós somos reis e sacerdotes. Sacerdócio real, nação santa, povo escolhido pelo Senhor. Sacerdócio real, nós somos sacerdotes e reis, co-herdeiros com Jesus. Então, os segredos, as promessas, as revelações que são abertas pela janela são abertas para os reis. Escuta o que eu vou te falar. Olha para mim. Deus não revela segredos. Deus não abre revelação para mendigo espiritual. Deus abre revelação para reis e rainhas no povo de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, quando eu quero acessar uma janela do céu, e aí vou começar a entrar na palavra. Quando eu quero que o céu esteja aberto sobre a minha vida, eu tenho que entender que eu não posso agir como um mendigo espiritual. Eu tenho que agir como, no meu caso, como um rei nessa terra. Você, mulher, como uma rainha nessa terra. Nós, homens, como reis nessa terra. Porque foi para isso que Deus nos estabeleceu, para reinar com Ele, co-herdeiros com Jesus, tá? Então, o texto de hoje, e que eu quero falar sobre céus de bronze, é Deuteronômio 28, deixa eu abrir aqui rapidinho, Deuteronômio 28, versículo 15, abre aí comigo, Deuteronômio 28, 15, você entendeu céus abertos e céus fechados? Quem entendeu? Amém? Então diga comigo, é uma janela aberta por dentro, tá bom? Então vamos lá, Deuteronômio 28, versículo 15, esse é um texto forte, é um texto pesado, é um texto que fala do juízo de Deus sobre um povo. Diz assim: será porém que se não der ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito será tu na cidade e maldito será no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito será ao entrar e maldito ao sair. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereça por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica
e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereça. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Fala misericórdia. Normalmente a gente fala amém, esse texto aqui é misericórdia, não é amém, né? Misericórdia. Puxa, que texto pesado. Por que Deus fez isso? Deuteronômio 28:15 explica: se porém, que se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os mandamentos, os seus estatutos. Então, quando eu abandono a voz de Deus, quando eu esqueço a voz de Deus como a bússola da minha vida, como o caminho que eu tenho que seguir, e eu começo a dirigir e a buscar novos passos, busco uma nova direção para a minha vida, a Bíblia fala que o juízo de Deus nos alcança. Pastor, mas nós vivemos no tempo da graça. A graça, né, que é de graça, mas que teve um alto preço, na verdade, ela faz com que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, tá? E por isso nós não somos consumidos, diz a palavra. Porém, isso não anula o fato de que quando eu abandono os caminhos, a direção, a palavra que Deus tem, a autoridade de Deus na minha vida, os céus não se fechem, e os céus se fecham, e a Bíblia diz sobre o julgamento de Deus ao seu povo, e entre todas as consequências, que são terríveis, né, gente? As consequências que vieram, tá? São terríveis. Aparece isso: céu e terra bloqueados. Fala comigo, céu e terra bloqueados. E aí eu quero te fazer duas perguntas: o que bloqueia o céu e o que inutiliza a terra? Porque aqui está dizendo que o céu ficou como bronze e a terra debaixo de ti como ferro. O que bloqueia o céu e o que inutiliza a terra? Hoje nós não vamos focar muito na questão da terra de ferro, vou falar isso semana que vem. Mas o que bloqueia o céu, o que inutiliza a terra? O pecado. Fala comigo, o pecado. Fala mais alto, o pecado. Quem já pecou na vida aí? Levanta a mão. Misericórdia, né? Mas pecamos. E graças a Deus pela misericórdia dele. Então, o pecado, ele nos bloqueia. Ele bloqueia o céu e ele inutiliza a terra. Olha só, escuta isso. Eu já ouvi muitas vezes, e acho que alguns também já ouviram, as pessoas dizer assim, ó: ah, pastor, o mundo espiritual está bloqueado na minha vida. O mundo espiritual na minha vida está fechado. Quem já ouviu isso? Você já ouviu isso alguma vez? Né? A gente ouve isso. No meio da igreja a gente ouve muito isso. É cacuete de crente, não é verdade? Começa a falar as gírias de crente, né? Céu fechado, estou vivendo num deserto, não é verdade? É uma tribulação, é tudo linguagem crentez, né, que nós começamos a falar. E às vezes as pessoas falam assim também: eu estou vivendo uma batalha espiritual muito grande na minha vida. Já ouviu isso também? Gente, eu quero te falar uma coisa interessante. Essas duas frases estão completamente erradas, tá? A primeira que eu vou responder é a segunda, tá? Eu estou numa batalha espiritual gigantesca. Diga comigo, todo mundo está. O tempo todo. Desde que o mundo é mundo. E até o fim dos tempos. Errado seria você falar: eu não estou numa batalha espiritual grandiosa. Você sempre está. Sempre. Nós sempre estamos numa batalha espiritual grandiosa. Sempre tem anjos e demônios lutando pela sua vida. E graças a Deus os anjos estão vencendo. Amém? Não é verdade? Então não existe isso: ah, eu estou vivendo uma batalha espiritual muito grande. Sim, eu também. Quando alguém te falar, tu fala para ele: eu também. Tu não tem ideia. Uma enorme, uma gigantesca. Qual o tamanho da tua? A minha é do tamanho do universo.
porque esse é o tamanho da batalha espiritual, é a luz contra as trevas, é o céu contra o inferno, tá? E a segunda frase que o pessoal fala é engraçada, o pessoal fala muito, né? O mundo espiritual, ele está bloqueado, né? O mundo espiritual está bloqueado na minha vida. Gente, olha para mim aqui, nada bloqueia o mundo espiritual, não existe nada que bloqueie o mundo espiritual, o que bloqueia é o céu. Essa frase, o mundo espiritual está bloqueado na minha vida, mentira, não está bloqueado, os anjos e os demônios continuam lutando, o que está bloqueado talvez na sua vida é o céu está bloqueado, mas o mundo espiritual não, tem anjo e tem demônio que continua lutando, Jesus continua te amando e o diabo te odiando, a batalha espiritual continua, e a luz continua vencendo as trevas, amém? Graças a Deus. Mas e o céu de ouro? O céu de ouro na sua vida, nesse caso, ele não é de ouro, ele é de bronze. Porque daí não é o mundo espiritual que está bloqueado, é o céu que está fechado. E aqui é o ponto da palavra. A relação aqui, gente, é que o pecado anula a manifestação do céu na nossa vida, e não o mundo espiritual. A palavra de Deus está dizendo que devido à desobediência, as pessoas não terem atentado para a voz do Senhor e nem cuidado em cumprir o mandamento do Senhor, elas se envolveram com pecado, idolatria, prostituição e tantas outras coisas, elas se afastaram da presença de Deus. A Bíblia diz que o céu se tornou como bronze, bloqueado, fechado, anulado, e isso é muito ruim. O mundo espiritual continua ativo, continua em plena ação, tanto ele está em ação que o mundo espiritual bloqueou o céu na sua vida. Você entendeu isso ou não? Entendeu? Então, quando surge o céu de bronze, o que acontece? Começa um travamento das bênçãos. Parece que não acontece, parece que eu oro, eu jejuo, eu faço campanha, isso, aquilo, mas o céu está bloqueado. Até tem uma música, se não me engano acho que é do, não lembro, mas tem uma música que ele fala, eu oro é como se o céu estivesse fechado, bloqueado. Agora não consigo lembrar mas tudo bem, não vem ao caso, tá? É o travamento das bênçãos. E o que eu acho que é o pior de tudo é o silêncio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não fala mais com a pessoa, quando o Espírito Santo de forma nenhuma, nem através da palavra, nem no culto, nem na célula, o Espírito Santo não fala mais com aquela pessoa, é como se, não é que ele não fala, né? Eu não consigo ouvir, porque o Espírito Santo continua falando, mas o céu que me cerca, que está sobre a minha cabeça, está bloqueado. Quer ver um exemplo? Isso aí normalmente acontece com pai e mãe. Quem é pai e mãe? Levanta a mão, deixa eu ver vocês aí. Aí tu fala assim, ó, eu falei a vida toda, ele nunca ouviu. Aí o fulano foi lá, falou uma vez, ele entendeu. Já aconteceu contigo isso? Não? É porque para você, o seu filho em relação a você, ele está com o céu de bronze, mas o seu filho em relação ao outro, ele está com o céu de ouro. E aí entrou, né? Aí aconteceu. É um exemplo, é emocional, mas é um exemplo, tá? Então, é quando o Espírito Santo continua falando, Deus continua agindo, os milagres continuam acontecendo na vida, na igreja, mas não na minha. Aquilo não vem, por quê? Porque o céu está de bronze. E o terceiro ponto, que também mostra que o céu está de bronze, é a independência do Senhor. Fala comigo, independência. Fala mais forte, independência do Senhor. É um problema. Olha para o teu irmão e fala, fora da tua vida isso. Nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Quando o céu está de bronze, e a pessoa, ela se acostuma com aquilo, ela começa a viver sem a necessidade de Deus na vida dela, sem a necessidade da palavra de Deus, sem a necessidade da oração, sem a necessidade do culto, sem a necessidade de estar numa célula, sem a necessidade de uma cobertura espiritual. Ela acha que é na força do braço dela, ela acha que é do jeito dela. Ei, cuidado, você já está debaixo de um céu de bronze, mas os teus olhos ainda não foram abertos para você perceber isso. Muito cuidado,
Pastor, quando que a pessoa percebe que ela está debaixo de um céu de bronze? Quando ela começa a perceber a terra de ferro, mas isso eu vou falar só terça que vem, amém? Quando ela começa a ver a terra de ferro, ela percebe que ela está debaixo de um céu de bronze, mas isso nós vamos falar terça que vem. Então, a Bíblia diz o seguinte, Hebreus 12:14, abre comigo também, vamos lá. Desculpa, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vamos lá. Esse texto é muito conhecido, ele diz assim, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz com todos e a santificação, sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém conseguirá perceber a presença de Deus. E é interessante que, no primeiro contexto, no primeiro contexto desse versículo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, está falando da eternidade. Sem santificação não existe salvação. Fala comigo, sem santidade. Diga, sem santidade não existe salvação. Escuta o que eu vou te falar. Eu tenho ouvido muitas pessoas pregar coisas bonitas, coisas agradáveis para se ouvir. Escuta o que eu vou te falar. Sem santidade existe prosperidade. Sem santidade existe amor. Sem santidade existe milagre. Mas sem santidade não existe salvação. Amém? Você não precisa de santidade para ser próspero. Você não precisa de santidade para ter uma vida familiar maravilhosa. Você não precisa de santidade para ter uma formação incrível. Você não precisa de santidade para ter sabedoria. Não precisa. Mas você precisa de santidade para ser salvo. Então o primeiro contexto desse versículo está falando da eternidade. A salvação é o pré-requisito básico para a salvação. É o pré-requisito básico para a salvação. É a santidade. Agora, o segundo contexto desse mesmo versículo é do natural, que está dizendo o quê? Que sem a santificação existe um bloqueio do céu na nossa vida. E o céu se torna como bronze. Por quê? Porque quando o pecado entra, a santificação sai. Eles sentam na mesma cadeira. Ou tem santidade ou tem pecado. Amém, gente? Olha para o teu irmão e fala, ou é santidade ou é pecado. E só eu consigo responder essa pergunta sobre a minha vida. Eu não consigo responder essa pergunta sobre o meu discípulo. Eu não consigo responder essa pergunta sobre a minha esposa. Não consigo. Mas eu consigo responder essa pergunta sobre a minha vida. Quando o pecado entra, a santidade sai, é fato. E aí a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Lembra da ideia da janela? Lembra da ideia da janela? O céu é como uma janela, né? Normalmente quando criança faz desenho de casinha, eles desenham uma janela e botam uma pessoa na janela. É ou não é assim? Criança, né? A Joana faz muito, né? Aí às vezes bota um rostinho ali dentro da janela. Quem já viu isso? Já viu, né? Todo mundo já viu, tá? Sem santificação ninguém verá a Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que ninguém que viu a Deus permaneceu vivo, né? O que chegou mais próximo foi Moisés. Então como que eu vou ver Deus se eu me santificar? Quando nós nos santificamos, nós vemos a janela aberta. Sabe aquela imagem da janela aberta com a pessoa lá? Só que é tanta luz saindo de dentro da janela, que você vê que tem uma forma, mas você não identifica a pessoa. Você não consegue ver o rosto, né? Mas eu vejo a janela aberta. Então a santificação, o pecado fecha o céu, a santidade abre o céu. O pecado traz o céu de bronze, a santidade remove o céu de bronze. Presta atenção, pastor, o senhor está dizendo que o pecado traz o céu de bronze e a santidade traz o céu de ouro. Não, eu estou dizendo que o pecado traz o céu de bronze e a santidade tira o céu de bronze. E o que traz o céu de ouro? Só na última terça-feira dessa série que eu vou falar para vocês. Amém? Tá? Deuteronômio 28, 23, para a gente fechar, ele diz que o céu fechou, e depois ele diz que a terra ficou como ferro. Nós identificamos o céu fechado quando vemos a terra sem fruto, gente. Mas olha que interessante,
Quando eu vejo que a terra não tem fruto, eu percebo, puxa, eu estou debaixo do céu de bronze. E agora, o que eu faço? Diga comigo, santidade. A santidade afasta o pecado, gente. A santidade afasta o pecado. A pior coisa que pode acontecer na nossa vida é o pecado entrar. Porque quando o pecado entra, a santidade sai. E quando a santidade sai, o Espírito Santo se afasta. E aí eu não ouço mais a voz de Deus. Aí é interessante que é muito fácil, gente, você perceber um céu de bronze sobre a vida de cristãos. Porque sobre a vida de pessoas que não aceitaram a Jesus ainda, que não andam com Jesus ainda, é diferente. Tem a questão da graça, da misericórdia e tudo mais. Mas é muito fácil você ver um cristão que está debaixo do céu de bronze. É muito fácil. Todo culto é ruim. Toda reunião não foi boa. Ele diz que ora, mas não ora. Ele diz que lê a Bíblia, mas não lê. Ele diz que busca a Deus, mas não busca. Vem no culto, não recebe. Não adora. Não ora, né? Já falei. Céu de bronze. Porque ele ainda não percebeu. Mas quando a terra ficar como ferro, aí ele vai olhar e vai falar, puxa vida, o céu está de bronze. O que eu tenho que fazer? Santidade. Santificação. Amém? Então, santificação, o que é? Afastar o pecado, tá? Então, para a gente encerrar, para a gente fechar, nós identificamos o céu fechado quando nós vemos a terra sem fruto. Agora, olha só. Mas eu só posso colher fruto se o céu estiver aberto. Então, uma coisa depende da outra. Se o céu está fechado, a terra não tem fruto. Só que eu preciso do fruto da terra. Então eu preciso do céu aberto. Então começa onde? Não começa com o céu de ouro. Levanta a sua mão e diga, nessa noite, o meu objetivo é afastar o céu de bronze. Diga assim comigo, para que eu consiga atrair o céu de ouro. Amém? Sobe aqui, Yuri, querido, vem cá. Se a terra está como ferro, está bloqueada, está estéril, adianta lançar semente? Não. Gente, terra de ferro, você consegue imaginar uma terra de ferro? Aqui o chão é piso, né? Dá para plantar alguma coisa aqui? Não dá. Terra de ferro, dá para lançar semente na terra de ferro? Não dá. Dá para colher fruto na terra de ferro? Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que destravar o céu. Em nome de Jesus. E como que eu destravo o céu? Arrependimento. Arrependimento atrai a santificação. Sem arrependimento não existe santidade. Sem arrependimento o pecado continua. O que é arrependimento? Arrependimento é a decisão de abandonar o pecado, abandonar aquilo que é errado. A gente fala muito pecado, né? Uma vez uma pessoa me perguntou, pastor, o que é pecado? E eu tive dificuldade de explicar para ela. Ela não era evangélica, não era cristão. Ela perguntou, o que é pecado? E eu tive muita dificuldade de explicar para ele, né? E aí eu falei, pecar é errar o alvo. Deus coloca um propósito, um alvo para a nossa vida. E nós fazemos o que vai contrário à vontade dEle, né? Então, o arrependimento, ele me leva de volta para o alvo que Deus estabeleceu na minha vida. E eu começo sabe quando o céu está todo fechado? E aí lá pelas tantas aparece um pontinho azul ali no meio? Quem já viu isso? Já viu? Né? Apareceu um pontinho azul, começou a sair a nuvem, aí começou a sair a outra nuvem, começou a sair a outra nuvem, dia comigo o céu está abrindo. Olha lá, arrependimento, perdão. Eu até, aqui na minha anotação, eu botei uns asteriscos do lado, para mim não esquecer, que é o mais importante. Conserto. Diga comigo, consertar os erros. Porque arrepender é fácil. Teoricamente é fácil, né? Arrepender depende de quem? Depende de Deus? Não, depende de mim. Eu dobro o meu joelho lá na minha casa, no meu quarto, e oro e falo, Deus me perdoa, eu errei, eu me arrependo do que eu fiz. Pronto, você se arrependeu. Perdoar também é fácil, né?
Eu posso fazer isso no mesmo momento. Deus, estão falando mal de mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Eu perdoo. Isso também não é difícil de fazer. Não precisa de muito movimento para fazer isso. É mais uma questão de decisão. Agora, o conserto precisa de movimento. Fala comigo, arrependimento e perdão. Diga, fazem parte de uma decisão. Agora fala, conserto faz parte de um movimento. Muitas vezes, para mim consertar algo, eu tenho que ir lá onde eu fui ferido, ou lá onde eu feri. E eu tenho que chamar aquela pessoa que muitas vezes eu não gosto, e consertar. Eu preciso agir, eu preciso tomar uma decisão, sim, mas eu preciso ter um movimento também. Sabe por que eu estou falando isso? E sabe por que eu comecei falando sobre o céu de bronze? Porque não adianta querer atrair o céu de ouro, enquanto tem o céu de bronze. A primeira coisa que você faz, é remover o céu de bronze. Primeiro as nuvens saem, para depois o sol brilhar. Olha que interessante, o sol, vou usar essa expressão, não é a expressão correta, mas o sol não derrete as nuvens. O que remove as nuvens? As correntes de ar, não é verdade? Eu queria que vocês colocassem de pé, em nome de Jesus. Você já percebeu que o mundo natural é uma cópia do mundo espiritual? Quem já percebeu isso? Você já percebeu isso? Quer ver? Céu de bronze, tá? O exemplo que eu te dei, o céu fechado com nuvens, presta atenção nisso. Vamos fazer uma analogia disso? Vamos? Olha só, céu fechado, as nuvens. Para o céu de bronze ir embora, o que tem que acontecer? Tem que bater uma corrente de ar, não é verdade? Nós chamamos de vento, né? O vento bate e empurra as nuvens, e aí o sol começa a brilhar, não é assim? É ou não é assim? Na nossa vida é exatamente igual. Quando o céu está de bronze, você dobra o seu joelho e se arrepende, você confessa e pede perdão, você vai e conserta. Quando você vai e conserta, o Espírito Santo começa a soprar o vento dele, que é o vento do Espírito, e começa a afastar as nuvens, e o sol, que é o Senhor, começa a brilhar de novo sobre a sua vida. Tudo começa com a remoção do céu de bronze. Eu quero viver um tempo de milagre, eu quero viver colheitas de causas impossíveis na minha vida, eu quero viver um tempo novo, arrependimento, perdão e conserto. Tem muito cristão que tem uma vida de arrependimento, tem uma vida de perdão, mas não tem uma vida de conserto. E enquanto você não tiver uma vida de conserto, sempre vai ter uma nuvenzinha rondando. E volta e meia o céu brilha, mas ele nunca fica totalmente claro. E aí eu ouço pessoas falando assim: puxa vida, mas na minha vida sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. Claro, sempre tem uma nuvem ali. Porque falta muitas vezes o conserto. O conserto é o mais difícil. É o você ir, é o você falar, é o você ajustar. E Jesus ensina isso, a palavra ensina isso. Eu preciso fechar. Semana que vem eu vou continuar falando sobre a terra de ferro. Não posso entrar nisso já hoje. Mas Jesus, ele diz assim, quando ele vai jantar com Zaqueu, lembra? Zaqueu que corre, sobe na árvore, e Jesus fala: hoje eu vou jantar contigo. E todo mundo começa a falar mal de Jesus. O que ele vai jantar com esse ladrão? Jesus vai lá e janta, e começa a ouvir Zaqueu. E Zaqueu fala, Zaqueu confessa seus pecados, Zaqueu pede perdão, Zaqueu se arrepende. E aí Zaqueu diz assim, ó: e a todos quanto eu defraudei, restituirei 7 vezes mais. O céu de bronze foi embora. Pastor, veio o céu de ouro na vida de Zaqueu? É outros 500, nós vamos falar na última terça aqui. Mas o céu de bronze saiu. E quando o céu de bronze sai, Jesus usa a expressão:
hoje houve salvação nessa casa. Porque houve arrependimento, perdão e conserto. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Eu queria que você se perguntasse, primeiro, o céu que está sobre a sua vida, é um céu de bronze? Ou é uma janela aberta? É uma janela fechada ou uma janela aberta? É um céu de bronze ou um céu de ouro? Se é o céu de ouro, glória a Deus, eu quero te convidar a adorar junto ao Senhor. Mas se é um céu de bronze, tem 3 palavras: arrependimento, perdão e conserto. Arrependimento e perdão você faz no ambiente espiritual. Mas conserto não dá para fazer no ambiente espiritual. Conserto você tem que fazer no ambiente natural. Talvez tenha algo que você tem que jogar fora. É a droga. Você tem isso guardado. Você vai chegar em casa, você vai pegar, você vai jogar fora. É a mentira, você vai confessar. É o roubo, é o furto, você vai restituir, você vai devolver. Tem que ter conserto. Porque se não tiver conserto, sempre vai ter uma nuvem rondando sobre a sua vida. Jesus não quer brilhar pela metade. Jesus não quer brilhar só numa parte. Jesus não quer brilhar só no seu trabalho. Jesus não quer brilhar só no teu ministério. Jesus não quer brilhar só numa área. Jesus quer brilhar por completo na sua vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos perdão nessa noite pelos nossos erros. Nos arrependemos dos nossos pecados. Te recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Tu é o nosso Deus, o nosso Rei. Mas nesse momento, Jesus, ajuda cada um a identificar o que precisa ser consertado. Porque se tem algo que eu tenho aprendido contigo, é que o Senhor não joga nada fora. O Senhor sempre conserta. Em nome de Jesus, se tu tem pensado em jogar alguma coisa que Deus te deu da tua vida fora, recebe uma palavra do céu hoje na tua vida. Quando tem arrependimento e perdão, Deus sempre está pronto para o conserto. Deus quer remover o céu de bronze e quer trazer a verdade da palavra. Se você precisa consertar alguma coisa na sua vida hoje, você não tem força para isso. Em nome de Jesus, você acha que não dá. Puxa, e se eu fizer, e se eu falar, o que vai acontecer? Eu vou te dizer o que vai acontecer. O céu de bronze vai sair da tua vida. Aleluia! É isso que vai acontecer. Você vai ser livre. Eu queria te convidar a dobrar seu joelho, você que quer, claro, e pedir a Deus que te dê sabedoria para esse momento, o momento do conserto. Tem que consertar? Peça a Deus, e diga para Ele: Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para mim conseguir falar o que eu preciso falar. Me dá sabedoria para mim conseguir fazer o que eu preciso fazer. E realmente às vezes é muito difícil. O jovem rico precisava consertar, mas ele não teve força para isso. Ele era um homem de Deus, mas naquele momento ele não teve força para o conserto, e o céu continuou bloqueado. Deus te trouxe hoje aqui para abrir o céu, em nome de Jesus, para limpar o céu, desculpe, essa é a expressão, para limpar o céu da sua vida. E semana que vem Deus vai trazer você aqui para limpar a terra, e na outra semana para brotar na terra, e na última semana para liberar o céu de ouro, em nome de Jesus.